Olá, amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da ABTV. No programa de hoje estamos recebendo pela primeira vez aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão? O prazer é meu de estar aqui hoje. Acompanhava o programa do outro lado da tela como telespectador e agora muito honrado com essa oportunidade de a gente estar aqui no nosso primeiro mandato de vereador, conversando com o Fala Vereador. Primeiro mandato de vereador e ele fez nas últimas eleições nada mais, nada menos do que 2.887 votos. Para muitos, uma surpresa. Para quem não conhece o vereador Alexandre Matias, quem é Alexandre Matias? Então, Marcão, o vereador Alexandre Matias, ele começou o trabalho já com esse objetivo de chegar à Câmara Legislativa, já no ano de 2013. A gente fez um planejamento a longo prazo, logo depois das eleições que consagraram o prefeito Napoleão Bernardes. A gente já começou a trabalhar internamente com essa vontade de fazer parte, de poder ajudar a nossa cidade. Então, lá atrás, a gente teve o apoio, obviamente, do meu pai, que também já foi vereador aqui na cidade, mas de muitos amigos que acabaram comprando a ideia também da nossa candidatura, e a gente foi fortificando essa ideia com o passar do tempo, que graças a Deus resultou nessa excelente votação, de muito trabalho, e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Alexandre Matias nasceu em Blumenau. Sou nascido em Blumenau em 15 de dezembro de 1981. Em 81. 81. E nasceu aqui e foi criado aonde? Nasci em Blumenau. Que região aqui? Exatamente. Eu nasci exatamente na rua Joinville, ali mais precisamente na rua Cruzeiro, que é uma transversal. O meu pai tinha uma refrigeração e ele comprou uma residência que tinha ao lado, eu nasci naquela residência. Certo. Em 83, naquela grande enchente, sim. A minha mãe, com medo da enchente, que ali pegou bem alto ali, exatamente, chegou a dar mais de 2 metros de altura ali, então a gente acabou perdendo tudo, porque a água subiu, como todos sabem, muito rápido, não deu para tirar nada, porque também os móveis eram embutidos e tudo mais. Então ela decidiu que ela gostaria de morar num local onde não pegasse mais as águas. Então a gente se mudou lá para Itopava Norte, na rua Aurora, que é uma transversal da rua Alfons Fritzenreuter, ali próximo à Teca. Então passei ali até os meus 5 anos de idade, né, nesse tempo ali, de 5 para 6 anos a gente morou lá. Era muito interessante porque como ali é praticamente um condomínio fechado, porque é uma rua sem saída, a gente tinha liberdade, naqueles tempos ainda a violência não estava como está hoje, então a gente tinha liberdade de brincar na rua, né, tinha terrenos baldios, a gente brincava ali, fazia castelinhos e tudo mais, então foi uma... Me diz uma coisa, o pai era empresário, né? Depois nós vamos falar um pouquinho da vida política do pai, mas o pai, ele tinha refrigeração Matias, era isso? Refrigeração Blumenau. Blumenau, isso. Exatamente. O meu pai tem uma história muito interessante. Ele veio para Blumenau para servir o Exército, né? Ele é natural de Ituporanga. Na realidade é Atalanta, mas na época que ele nasceu ainda fazia parte do município de Ituporanga. Depois, em 1965, se emancipou. Ele veio para cá para servir o Exército, quando tinha 18 anos, em 1970. E acabou permanecendo na cidade por causa das oportunidades de emprego que aqui tinham, né? Ele logo começou a trabalhar com refrigeração. Na antiga Casa Zadrozny, depois na Utilar, onde ele aprendeu a profissão e foi o primeiro autorizado da Brastemp aqui na cidade, atendia toda a região naquela época, né? Primeiramente ele tinha refrigeração ali na rua São Paulo e depois, posteriormente, ele adquiriu lá na rua Joinville, do número 242, onde ele permaneceu por 30 anos na profissão. Certo. E a mãe? Minha mãe é do lar, daqui de Blumenau. Minha mãe tem uma história interessante também. Ela teve a oportunidade de ser Miss Blumenau aqui na cidade. Olha só. Exatamente. Como é que é o nome da mãe? Sueli Cardoso Matias. Certo. Exatamente. Em 1978, ela foi Miss Blumenau. Que bacana. Então, representou a cidade. Exatamente. Muito orgulho a gente tem, com certeza. E ela do lar e o pai...
Era empresário. Eu, empresário, comerciante, né? Como eu falei, 30 anos de profissão. Mas ele botava a mão na massa mesmo? Ele entendia da refrigeração ou só era o empresário mesmo? No começo, né? Como ele conta na época Certo. lá, no começo mesmo, ele era o técnico, né? Ele fazia as visitas nas residências, Entendi. ele consertava. E conforme o negócio foi expandindo, ele ficou mais restrito na área administrativa. Certo. Mas no começo, com certeza, ele era que botava a mão na massa. Certo. Você estudou aonde? Eu estudei no colégio Barão do Rio Branco. Certo. Comecei lá bem cedinho mesmo, com 5 anos de idade. Estudei lá até o primeiro ano do segundo grau. Uhum. Depois eu saí, fui estudar no Colégio Energia. Já na época tinha um movimento muito forte que o Colégio Energia preparava melhor para o vestibular e tal. Então a gente optou por fazer essa mudança. Estudei no Colégio Energia, então fiz o segundo ano de segundo grau, terceiro ano de segundo grau. Certo. Terceirão. E depois fez faculdade também? Fiz faculdade, passei para o vestibular em administração de empresas, tranquei a faculdade por um período, porque tive que administrar a empresa. Meu pai foi ocupar um cargo de diretor de patrimônio do governo do estado em 2002, né? E nesse período, então, eu fiquei à frente da empresa. Nesse período que ele ficava durante a semana em Florianópolis e voltava somente nos finais de semana. Então, nesse período, eu tocava a empresa ali na Rua Joinville. Certo. Exatamente. E onde surgiu a política na tua vida? Já os primeiros reflexos vieram, lógico, acompanhando o pai, né? Com certeza. Até antes do meu pai, eu tenho uma história na minha família muito forte com relação à política, né? O meu avô foi vereador na cidade de Atalanta, lá em 1965, na primeira legislatura da cidade. Então já estava no sangue. Já estava. Já trazia no sangue. Exatamente. Ele foi candidato a prefeito da cidade em 1982, perdendo por somente 23 votos, uma eleição muito acirrada, né? Então, foi secretário de saúde por muito tempo. Eu tenho um tio que foi prefeito no mesmo período em que meu pai foi vereador aqui na cidade, prefeito lá de Atalanta, o seu Valmir Matias. Então, o ano de 1992 foi de muita alegria para a nossa família, onde meu pai conseguiu chegar à Câmara de Vereadores aqui em Blumenau e o meu tio a prefeito na cidade de Atalanta. Certo, vereador. E aí, tá, o teu avô já era político, já mexia com a política e tal, e teu pai, a princípio, era comerciante aqui. Perfeito. Onde despertou a política no teu pai? Como é que foi? Ou ele sempre acompanhou a política? Então, nessa época eu era bem pequeno, mas ele contando as histórias, ele era muito ativo na comunidade ali, sempre buscando o melhor para a comunidade em que a gente morava, ali na época na Itopava Norte. Então, isso despertou. Na época, o partido era o PDC, ele concorreu à primeira eleição dele pelo PDC, conseguiu isso em 1988. Em 1988, ele concorreu pelo PDC. Ele conseguiu ser o vereador mais votado da coligação, mas infelizmente a coligação não fez o coeficiente eleitoral e ele não conseguiu chegar ao objetivo. Em 92 ele concorreu novamente pelo PDC e aí numa coligação maior conseguiu eleger 2 vereadores. O Dr. Marco Antônio Van Rosk, como o mais votado da coligação, e o meu pai, como segundo colocado na coligação, conseguiu chegar à Câmara de Vereadores. Isso que ano? Isso em 1992 foi a eleição, ele assumiu dia 1º de janeiro de 1993. 93, você tinha o quê, 11 anos? 11 anos, exatamente, me lembro que foi uma emoção muito grande, porque... Um orgulho para a família. Muito. Na época, né, a gente não tinha o voto eletrônico, então era aquela contagem manual, demorava bastante dias, tempo, então, e a situação dele foi uma situação que deu a legenda para a segunda cadeira dentro da coligação nos últimos minutos. Isso. Então foi no outro dia que foi. Exatamente. Isso, então foi uma coisa muito emocionante, porque a gente praticamente foi dormir achando que não tinha conseguido e acordou com o objetivo alcançado. Então realmente foi uma situação bem atípica, mas que a gente lembra com muito carinho, porque realmente foi muito orgulhoso para nós, para mim como filho, e volto a lembrar, naquele mesmo ano tive um tio também sendo eleito prefeito em Atalanta. Então, e você aí com 11 anos acompanhando tudo isso, foi por aí que você entrou daí no partido? Como é que Marcão, sendo muito transparente, te digo que naquele momento ali, até a gente amadurecer a ideia aqui em 2013 em ser candidato, eu nunca tinha pensado em entrar na política. Talvez
pelo trauma que eu como criança tenha tido, porque a gente sabe que quando tu assumes um desafio em te dedicar para a vida pública, tu acabas abrindo mão da tua vida privada. Então eu tenho uma lembrança como criança naquela época de não ter muito contato com meu pai, porque ele acordava cedo, saía muito cedo, nos levava até a escola e depois muitas vezes não vinha almoçar ao meio-dia e chegava tarde da noite e a gente já estava dormindo. Então, meio que inconscientemente a gente acabou criando uma certa barreira com relação à política, no bom sentido, vamos dizer assim, né? Porque na minha cabeça como criança era a política que tirava meu pai de casa e tirava do nosso contato, né? Mas com o passar do tempo eu fui vendo que é muito importante, principalmente nos últimos dias agora, que as pessoas de bem se envolvam na política, né? E dentro de todo esse chamamento que nós tivemos agora, principalmente na última eleição, eu me via na obrigação de também contribuir. Eu também era muito crítico quando via as notícias na televisão, né, sentado no meu sofá, mas pensava, mas de aqui sentado eu não vou conseguir contribuir em nada. Então a gente decidiu arregaçar as mangas, se colocar à disposição, colocar o nome, né? É uma responsabilidade, porque a partir do momento que tu aceita o desafio de ser candidato, né, tu te coloca à prova, tu te coloca aberto a críticas, então é muito complicado para quem não teve esse primeiro contato, e graças a Deus, eu, como volto a dizer, tive essa base política por causa da minha família, então não tive muitos problemas, mas realmente é uma decisão muito importante essa de tu se dedicar à vida pública. Certo. Alexandre Matias, você disse que o seu mandato se deve a um projeto que foi feito logo ali em 2013, né, que culminou nesse número expressivo de votos que você fez nessa sua primeira candidatura. E nesse projeto existiam também projetos que serão apresentados agora, expectativas que serão colocadas à disposição da comunidade a partir de agora, ações que serão colocadas a partir de agora. Eu quero saber sobre essas ações no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando e conhecendo um pouquinho mais do vereador Alexandre Matias, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Pois é, nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Vereador Alexandre, no bloco passado nós falamos um pouquinho da sua história, da sua infância, enfim, e você falou que esse mandato faz parte aí de um projeto que foi feito lá a partir de 2013. Nesse projeto, lógico, você colocou ações que Blumenau merece e precisa. Por isso, você recebeu aí 2.887 votos. Que ações são essas que você está tomando a partir de agora com o mandato na mão? Marcão, tive a oportunidade, como eu falei anteriormente, eu sou formado em administração de empresas, eu tive um período que eu morei fora do Brasil, morei na Itália, então eu tive a oportunidade lá de fazer um curso tecnológico em economia. Voltei, estou cursando um curso de pós-graduação aqui na Fundação Getúlio Vargas, também relacionado à contabilidade, auditoria e controladoria. Então eu sempre digo que eu gosto muito dos números, né? E quando a gente lá atrás começou a conversar sobre a possibilidade de ser candidato, uma das bandeiras que eu levantei automaticamente foi da economia do gasto público, né? Isso foi muito falado na nossa eleição para vereador da cidade. E isso também começou lá em 2013, já nas nossas conversas, que a gente deveria ter uma análise melhor do gasto público, de onde investir melhor o dinheiro. Então, isso foi uma bandeira muito levantada, volto a repetir, durante a eleição, que a gente, com certeza absoluta, vai honrar isso nos próximos 4 anos do nosso Você tomou uma ação, logo que vocês assumiram, você, juntamente com alguns outros vereadores, de abrir mão de alguns benefícios que estão à disposição dos parlamentares. Perfeito. Né? É nesse sentido que você fala de economia? Também, Marcão. Eu sempre digo que, claro, analisando a cidade de Blumenau, o ato que a gente teve, talvez, de abrir mão do carro e do celular, ele seja pequeno comparado a tudo que a gente pode contribuir. Mas eu acho que são das pequenas atitudes, nos pequenos gestos, que a gente consegue fazer as grandes mudanças, né? Então, diante de tudo isso e diante de todas as conversas que nós tivemos no período eleitoral,
nós, já no dia 9 de janeiro, fomos o primeiro parlamentar dessa legislatura a abrir mão do carro, do celular, né, do motorista que tem aqui na estrutura da Câmara. Então a gente abriu a mão disso tudo por considerar que a gente, fazendo esse pouquinho, quem sabe lá na frente a gente consiga fazer maiores mudanças. E que bom que já no dia seguinte, no dia 10, tiveram outros 3 vereadores que talvez também por terem se comprometido nas suas eleições também fizeram o mesmo gesto, abrindo mão do carro e do celular. Então, e diante de tudo isso, outros também já abriram mão. Então a gente acha que, né, como eu falei, pequenos atos, mas que no final podem dar grandes resultados. A sociedade está pedindo aí uma renovação na política. Fala-se muito em nova política. E você, jovem como faz parte dessa nova política. Qual é a expectativa que a sociedade tem com relação a essa nova política que você deve trazer nessa sua juventude? Marcão, a gente viu aí pelo resultado das urnas da última eleição, principalmente aqui na Câmara de Vereadores, que a população gostaria de algo novo, como tu bem colocasse, né? Tanto é que nós tivemos uma renovação maciça aqui na nossa Câmara de Vereadores de Blumenau, vários vereadores novos, vários vereadores da primeira legislatura. Então, com certeza absoluta, os eleitores, a população de Blumenau, da mesma forma que fez uma renovação muito grande, tem a mesma expectativa com relação a esses novos representantes. Então, eu acredito sim que a gente tem um respeito talvez maior, né, com esses eleitores, em dar sim uma atenção maior. Eu vejo e via, né, no período eleitoral como os eleitores reclamavam de candidatos a vereador que apareciam somente nesse período de eleições e depois novamente só dali 4 anos. Então até falavam de candidato à Copa do Mundo que só aparecia de 4 em 4 anos. Então a gente, para essa nova política, a gente espera fazer diferente, né? Está sempre presente na comunidade. Eu acho que o vereador, como representante do povo, ele não pode estar só dentro do gabinete, ele tem que sim estar na comunidade, ouvindo e depois sim fazendo esse meio de campo entre a comunidade, a Câmara de Vereadores, entre a comunidade e o Poder Executivo. Eu acho que esse realmente tem que ser o papel do vereador, ele tem que estar na rua, ele tem que estar ouvindo, ele tem que estar inserido na comunidade. Quais as ações que o senhor deverá colocar à disposição agora no mandato? A gente tem algumas ações já pensadas, Marcão, principalmente na área, como eu falei, de economia. A gente vai estar sempre muito presente com relação aos gastos públicos. Temos também uma das nossas bandeiras foi com relação à regularização fundiária na cidade, é um tema muito polêmico, tão polêmico que o Poder Executivo acabou agora na sua reforma criando uma secretaria específica para o tema. Então a gente quer estar sempre muito perto desses temas muito polêmicos para que a gente também possa ajudar na resolução desse problema, né? Não é porque um assunto é polêmico que a gente simplesmente tem que esquecê-lo. A gente tem que, então, exatamente, nós temos que nos envolvermos para tentar resolver os problemas. Então, eu acho que a gente vai estar sempre num mandato muito próximo da comunidade, tentando resolver esses problemas que às vezes se arrastam já há muitos anos, mas nem por isso a gente não pode deixar de dar nossa atenção. Você faz parte do PSDB, o prefeito de Blumenau faz parte também das fileiras do PSDB. Qual é a relação sua com o prefeito? Nós temos uma relação de muito carinho, a gente praticamente tem a mesma idade, eu sou um ano mais velho somente que o prefeito Napoleão Bernardes. O meu pai tem uma relação muito próxima com ele também. O prefeito Napoleão foi vice-presidente do partido na época que meu pai era presidente, então a gente tem realmente uns laços muito próximos. Tenho a consciência da carreira política que o aguarda, né, da joia que ele é. Então eu tenho muita admiração pelo prefeito e estamos juntos para tentar construir uma Blumenau cada vez melhor. Você sempre colocou na sua campanha também que você, como parlamentar, tinha também como objetivo incentivar o esporte. Nesse sentido, o que você está mapeando? Então, no período da minha adolescência ali, Marcão, eu tive a grata oportunidade de ser um atleta aqui na nossa cidade. Eu fui atleta de voleibol, né, do saudoso técnico Arthur Novaes. Então eu sempre digo que ele ajudou muito na construção do nosso caráter, né? Sempre, apesar de a gente estar ali por uma prática desportiva, mas ele tinha também uma
um papel de conciliador, né, de sempre querendo construir, além de atletas, seres humanos melhores. Então, foi muito produtivo para mim, na minha construção de caráter, ter sido atleta de Blumenau, poder vestir as cores da nossa cidade, foi realmente um motivo de muito orgulho para mim. E que também, hoje, como vereador da cidade, não posso deixar de olhar com o devido respeito para os desportistas da nossa cidade. Então, com certeza absoluta, vai ser uma bandeira também. A gente já se reuniu com alguns núcleos de algumas modalidades que nós temos mais proximidade, já conversando a respeito. Já tivemos lá na FMD também colocando o nosso mandato à disposição, né, sempre que necessário. Então, eu acho que a gente tem que, como eu falei, sempre fazer um meio de campo entre a comunidade, nesse caso com os núcleos esportivos e também o executivo, a Fundação Municipal. O senhor já falou aqui no programa que não é porque o assunto é polêmico que não pode ser, que tem que ser virado às costas, né? E nós temos um assunto latente na sociedade que é essa questão do transporte alternativo, o Uber, propriamente dito. E o senhor já está questionando essa situação, está querendo trazer uma audiência pública para ser tratado este assunto aqui no Poder Legislativo. Exato. Como relator da Comissão de Transportes, a gente conversa com o vereador Ricardo Alba, que é o presidente da comissão, ele fez até um requerimento solicitando a essa audiência pública. Nós vamos debater muito esse assunto, porque a exemplo do que aconteceu em outras cidades, esse é um assunto que sempre tem que ser trazido para dentro da Câmara de Vereadores, tem que ser muito bem discutido, tem que ser regulamentado no meu ponto de vista. A gente não pode, claro que toda a concorrência ela é muito salutar, mas desde que as regras sejam equilibradas, né? A gente não pode ter um desequilíbrio com relação a esse assunto. Então, eu acho que a gente tem que sim trazer esse assunto para dentro da Câmara, como eu disse, e uma audiência pública, com certeza absoluta, vai clarear cada vez mais a nossa visão sobre o Uber na nossa cidade. A questão da segurança pública também debatida pelo parlamentar? Também. Tivemos até na última segunda-feira uma audiência sobre esse assunto. Eu acho que a gente, apesar de não ser um assunto diretamente relacionado às nossas responsabilidades, mas nós como representantes do povo, né, eu sempre digo que o vereador é o representante, o político mais próximo da comunidade. Então a gente acaba ouvindo essas solicitações e uma delas muito forte é com relação à segurança pública. Na última eleição, apesar, volto a dizer, de não ser uma obrigação do Legislativo Municipal, a gente ouvia muitas reclamações com relação à segurança, porque, volto a dizer, antigamente, quando eu era mais novo, a gente não via todos esses casos de violência que nós vimos hoje aqui na nossa cidade, né? E o pior de tudo, a gente acaba se acostumando, né, com essas notícias cada vez piores que a gente acaba acompanhando aqui na nossa cidade. Então é muito traumático isso para a gente, porque a gente escuta assaltos à mão armada praticamente diariamente, e isso está virando o nosso cotidiano. E eu gostaria, como blumenauense que sou e amo muito a nossa cidade, que todo esse processo fosse revertido, né? E eu acho que se todos se envolverem, a gente consegue fazer uma pressão no governo do estado para que Blumenau receba a atenção necessária e merecida por ser a terceira maior força do estado com relação à segurança pública. Vereador, foi um prazer conversar com o senhor aqui no programa Fala Vereador. Ele que é filho do ex-vereador Valdair Matias, ele que é filho da ex-Miss Blumenau, né? A Sueli Matias, né? Casado com a Fernanda Rezende Matias, pai do pequeno Mateu, de 11 meses. Pai do Mateu, de 11 meses, vai fazer um aninho, né? Agora. Beleza. Foi um prazer realmente falar e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e da sua história. Marcão, muito obrigado pela oportunidade, a satisfação foi minha, né? Como disse, tive a oportunidade de, por muito tempo, acompanhar esse programa do outro lado da tela, e agora realmente é uma emoção muito grande para mim poder estar sentado aqui hoje e falar um pouquinho das nossas expectativas para esses próximos 4 anos do nosso mandato. Muito obrigado. Obrigado e sucesso. Para nós. Tá certo. Esse é o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Fala, vereador, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.